Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre direitos do consumidor. Nosso convidado é o atual diretor do PROCON Municipal, Daniel Bandeira. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os telespectadores do RN Debate. Daniel, semana que vem comemora-se os 24 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma data efetivamente a ser comemorada, né? Uma data a ser comemorada. Do ponto de vista do esforço nosso dos órgãos de proteção ao consumidor. Você veja, o Código de Defesa do Consumidor, criado em 1990, que já veio preceituado a partir da DCT, da Constituição Federal, dos atos de disposições transitórias, e já veio previsto na Constituição Federal. Hoje nós temos um Código de Defesa do Consumidor que, de fato, protege as principais medidas do consumidor, mas que ainda carece de algumas melhorias, né? Temos algumas dificuldades e temos enfrentado algumas dificuldades, mas hoje os PROCONs do Brasil, sobretudo aqui no Natal, têm feito um esforço muito grande para realmente aplicar bem a legislação consumerista, do ponto de vista a proteção aos consumidores. Quais os principais avanços que o Código trouxe na questão da relação de consumo e, no seu ponto de vista, em que seria preciso avançarmos para termos uma relação mais aperfeiçoada? Olha, Alex, na realidade é uma questão histórica. Desde a Revolução Industrial, quando o Código de Defesa do Consumidor, na verdade não o Código de Defesa do Consumidor, mas quando esse assunto de proteção ao consumo começou a ser discutido internacionalmente, quando as indústrias começaram a produzir seus produtos, suas mercadorias em grande escala, então os consumidores internacionais se viram, de certa forma, prejudicados, porque havia uma relação consumerista, mas não havia uma questão de segurança. Então, após a Revolução Industrial, após esses movimentos internacionais que aconteceram, o Brasil aceitou isso, e após a Constituinte de 88, nós tivemos essa evolução de colocar o Código de Defesa do Consumidor na Constituição. Então, veio o Código de Defesa do Consumidor em 1990, e então é um código que até hoje ainda não foi alterado. Existem 2 projetos de leis tramitando no Congresso Nacional que cria tentáculos para os PROCONs no Brasil, que cria formas ainda maiores de atuação, além da fiscalização comum que nós temos de rotina do PROCON, cria-se algumas formas, alguns mecanismos que dariam mais ainda poder aos PROCONs. Todavia, existe também um projeto de lei que de certa forma, um retrocesso. Foi aprovado recentemente no Senado Federal, um projeto que está ainda em trâmite, que foi enviado para a Câmara dos Deputados, mas é um projeto que diferencia o preço do cartão de crédito, do pagamento do cartão de crédito para o pagamento de espécie. Bem polêmico isso aí. Bastante polêmico. A Câmara dos Deputados com certeza vai discutir o assunto. Qual é o ponto aí? O ponto é o seguinte: o consumidor hoje, ao ir em uma loja, ainda permanece dessa forma, mas o consumidor, ao se deslocar a uma loja para comprar uma mercadoria, o preço que ele paga em espécie deve ser o mesmo preço do pagamento em débito e do pagamento em cartão de crédito. Hoje, esse projeto de lei, ele retira o cartão de crédito. Ele traz que o cartão de crédito pode sim ter uma cobrança em um valor diferenciado do pagamento em débito e do pagamento em espécie. Que isso seria um retrocesso. Hoje, você veja questões de segurança, questões de comodidade, e esse valor, esse desconto não seria repassado para o consumidor, né? Seria o valor que seria pago para as taxas de administração, taxas de manutenção dos cartões de crédito junto com as operadoras. No caso, o PROCON, qual seria a dificuldade que o PROCON teria de trabalhar com essa medida nova e qual seria o ponto de vista ideal na sua avaliação? Olha, os PROCONs do Brasil se reuniu há 15 dias atrás, todos os PROCONs que fazem parte dessa associação dos PROCONs Brasil, a reunião em São Paulo, e nós aprovamos,
certo, um texto contrário a esse projeto de lei, porque essa medida, como falei, é um retrocesso. Então, hoje, enquanto existem 12 projetos que vão evoluir, vão criar tentáculos para os PROCONs, vão criar mais proteção para o consumidor, vem esse projeto na contramão, tentando aí realmente criar essa diferenciação de preço. Então, hoje, o ideal é que se permaneça como está, que o cartão de crédito, que o cheque, que o pagamento em espécie, que o cartão de débito tenham o mesmo valor. A questão de comodidade e segurança do consumidor realmente deve ser prioridade nessa relação. Bacana, Daniel. Falar um pouco sobre as principais reclamações que chegam hoje ao PROCON. Quais são elas aqui em Natal? Olha, existem situações no PROCON que nos deparamos diariamente. Reclamações com operadoras de telefone. Realmente é recorde. Tanto a telefonia fixa e a telefonia móvel. Realmente, os índices maiores de reclamação são com todas as operadoras de telefone. Então, já existe da qualidade do qualidade, o crédito que foi retirado de forma irregular, cobrança abusiva, que no caso, ligações que não foram feitas e aparecem nas contas do consumidor, solicitação sem o consumidor ter feito uma solicitação de um produto, por exemplo, na internet, um combo, às vezes eles enviam alguns combos, a mudança contratual sem avisar o consumidor. Esses aí são realmente os maiores índices. E o PROCON hoje, ele funciona temos diversas vertentes. O consumidor e o PROCON, nós podemos deslocar equipes de fiscalização ao estabelecimento e nós podemos abrir um processo administrativo, que esse processo vai desencadear numa audiência de conciliação no qual a empresa é chamada. Esses processos que têm audiência também, tem um dos maiores índices é com relação a descumprimento da oferta. Por exemplo, uma loja promete vender um produto por aquele preço e realmente, quando chega o consumidor à loja, aquele produto nunca será vendido por aquele preço. Então, esse processo é aberto, uma conciliação, chama essas empresas, normalmente em até 35, 40 dias, e na audiência normalmente é resolvido. Porém, ainda existe outra situação. Essas empresas também, antes de abrirmos o processo, nós tentamos resolver amigavelmente. O PROCON entra em contato com as empresas, é uma forma de tentar dar celeridade para o consumidor, sobretudo os consumidores de telefonia. Quando há problema com telefonia, nós sempre tentamos imediatamente tentar essa relação. Até porque existe uma linha direta entre as operadoras e o PROCON, para que possamos tentar resolver. Mesmo assim, a telefonia ainda bate os recordes de reclamação. E entre as telefônicas, quais são as que mais chamam a atenção em termos de número, quantidade de reclamações? A Oi, a empresa Oi, é a campeã. É a campeã, sobretudo porque tem um grande número de telefonia fixa e de telefonia móvel. Então, pela proporção, realmente é a que há uma maior reclamação. Mas as outras também não ficam muito para trás. Daniel, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, houve uma iniciativa forte de fiscalização do governo que multou as operadoras de telefonia em milhões e milhões de reais e deu prazo para que essas empresas aumentassem a sua rede, melhorassem a qualidade, ampliando o número de antenas. O senhor tem acompanhado isso aí? As telefônicas, elas têm atendido àquela demanda que foi posta, aquela exigência que foi posta pelo setor fiscalizador? Olha, veja a situação que se encontra. O poder fiscalizatório de cobrança maior é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Anatel, ela fiscaliza realmente a parte técnica de cumprimento, de torres, de serviço, de banda larga. A Anatel faz essa fiscalização. E nós fazemos mais as fiscalizações contratuais, em relação a cobranças abusivas. E tivemos agora recentemente, eu acho que há 4 meses atrás, no máximo, uma nova resolução da Anatel. Essa nova resolução da Anatel, ela precitou o seguinte: o consumidor insatisfeito com a sua linha telefônica, ele pode ligar para a sua operadora de telefone e tentar cancelar imediatamente, até em 45 segundos. Ele deve ter uma opção no menu principal para poder cancelar com mais facilidade. Porém, as empresas de telefonia, elas, na sua associação, elas ingressaram com ações na justiça para suspender a resolução da Anatel. Hoje, existem 2 ações na Justiça Federal
e em uma delas existe uma liminar suspendendo a resolução da Anatel. Então, a aplicabilidade da resolução hoje encontra-se numa situação complicada, porque tiraram as armas nossas de fiscalização com relação a isso, então estamos limitados a fazer aquilo que já poderíamos fazer anteriormente. Mas eu acredito que tão logo seja revogada essa liminar que suspendeu a ação da resolução, com certeza os consumidores terão só um lucro maior e poderão fazer o cancelamento, negociar melhor sua relação com as operadoras. Bacana. Os consumidores agora contam com a portabilidade de crédito. Voltando um pouco aqui, você poderia explicar melhor para os telespectadores o que vem a ser isso? Portabilidade de crédito é o seguinte: hoje você realiza um financiamento de um automóvel, por exemplo, com uma operadora de crédito, com um banco, e você percebe que existem taxas menores em outro banco. Você vai ao seu banco original, aquele banco que você tem a sua conta, e você pede os seus contratos, pede a sua documentação para saber as taxas de juros, e você leva aquelas taxas para o seu novo banco, aquele banco que você pensa em ir, sabendo que existem taxas melhores. E o novo banco irá fazer uma proposta a você. Essa proposta você vai analisar se é melhor e você vai levar ao seu banco anterior. E o seu banco anterior poderá ou não fazer uma contraproposta. Quer dizer, poderá acontecer um leilão, a princípio, no qual só quem ganha é o consumidor. Agora, a partir dessa oportunidade que a empresa, que o banco no qual você já tem o seu contrato, ele fizer a contraproposta, o outro banco não poderá fazer mais proposta. Então, será aí onde o consumidor terá que analisar. Porém, o consumidor ele tem que estar atento e analisar a taxa total de cobrança efetiva desses juros, né? Porque o novo banco ele não vai poder cobrar taxas de administração nova, ele não vai poder cobrar novas taxas de ingresso daquele consumidor àquele contrato. Não poderão as parcelas aumentarem, apenas diminuir as taxas de juros. Se o consumidor financiou o seu carro em 60 meses e já pagou 30, ele deverá continuar pagando as 30, agora aquele valor da mensalidade deverá diminuir, porque a taxa de juros será naturalmente menor. É uma coisa bem interessante, é novo isso aí, né? É novo. Essa portabilidade também, é uma resolução do Banco Central do Brasil e tem, salvo engano, 3 meses também, que já está em vigor e já está funcionando em alguns bancos. Já chegou alguma reclamação relativa a ela? Não, ainda não chegou reclamação. É algo ainda embrionário, os consumidores ainda estão em dúvida, têm questionamento. Às vezes os consumidores nos procuram, mas para saber esclarecimentos melhor, mas sobre reclamação ainda não. Daniel, estamos próximos ao Dia da Criança, né? É uma data constante aí, reclamações, aumento nas trocas de produtos no mercado. Como é que o Código de Defesa do Consumidor orienta esse tipo de coisa que ocorre, por exemplo, com troca de produtos? Olha, uma dica que nós damos antecipadamente que é que o consumidor procure comprar com antecedência, né? Até porque ele vai ter uma situação de poder pesquisar, procurar melhores preços, né? Temos diversas lojas de brinquedos, de roupas e Natal, então é sempre bom que o consumidor, que o pai, o tio, o avô, aquele que vai presentear, possa fazer essa compra antes. Com relação às compras, a troca é uma benesse da loja. Você veja que o Código de Defesa do Consumidor ele preceitua o seguinte: caso aquele produto apresente um vício, esse produto deverá ser apresentado uma assistência técnica para em até 30 dias a loja ou dar outro, assistência técnica consertar ou devolver o dinheiro do consumidor. Porém, aquela troca que as lojas oferecem de 7, 15 dias, 30 dias, é uma benesse, certo? Agora, a partir do momento que a loja garantiu aquela benesse, que o consumidor pode trocar em até 15 ou 7, 30 dias, a loja está obrigada a fazer a troca. Porém, é importante que o consumidor exija no ato da compra a nota fiscal e a etiqueta de troca, mostrando a data que foi feita a compra, mostrando os dias que ele pode ainda fazer a troca. Bacana, então fica uma orientação aí muito importante para os nossos telespectadores. Daniel, chegamos ao final da nossa entrevista, eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no RN Debate. Eu que agradeço, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, os consumidores podem procurar o PROCON. O nosso telefone é 3232-9050 e 3232-9051. Também temos Twitter, é o PROCON Natal. Nos sigam na internet, nos procurem, mandem reclamações, tirem dúvidas, que nós estaremos respondendo e à disposição na medida que formos convidados. Ok, obrigado Daniel, parabéns, sucesso na sua atividade. Chegamos ao final do RN Debate dessa segunda-feira, tenham todos um excelente dia e até amanhã.
De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.